Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Laresca e hoje nós vamos finalmente terminar os métodos contraceptivos, galera. Então, relembrando, temos 4 tipos de métodos. Métodos de barreira, então os principais são camisinha masculina e feminina. Vamos passando, né, que a gente já falou. O diafragma, os espermicidas e o DIU sem hormônio, que a gente também chama de DIU de cobre. Vale a pena lembrar que, dentre todos os métodos, o único que previne contra a DST e uma gravidez indesejada é a camisinha, beleza? Depois falamos dos métodos hormonais, pílula contraceptiva, o hormônio injetável, anel vaginal, adesivo cutâneo, o implante, né, hormonal e o DIU com hormônio, que também é conhecido como Mirena. Depois falamos que a pílula do dia seguinte não é um método contraceptivo, ela é um método emergencial. E na última aula nós falamos sobre os métodos permanentes. Então nós falamos sobre a laqueadura ou ligadura de trompas e depois nós falamos sobre a vasectomia, beleza? Uma mulher e o outro no homem. E hoje, finalmente, nós falaremos sobre os métodos naturais. Galera, na nossa aula pelo Zoom, a gente já começou a falar um pouquinho sobre eles. E, gente, eu vou bater nessa tecla com vocês várias vezes. Método natural, ele é uma muleta, digamos assim. Ele é um apoio para ser utilizado junto com outros métodos. Apenas método natural não garante que não haverá uma gravidez. Ele não tem a eficácia que os outros métodos têm. Então, ele é sim um método importante, super bacana você associar um método natural a um outro método. Seja um de barreira ou seja um hormonal, tá, gente? A maioria, né, dos estudos de caso que eu já pude ler relacionado a métodos contraceptivos, sempre a galera gosta de associar um método de barreira a um método natural, beleza? Porque aí o de barreira não tem hormônio, então você tá ovulando. Então vamos associar um método de barreira junto ao método natural? Bacana, gente. Associação de métodos é bacana. Agora, confiar 100% em método natural, dá para confiar nem 50, gente, que dirá 100, tá bom? Então vamos começar a falar sobre eles. Então nós falaremos sobre a tabelinha, a temperatura basal, o muco cervical e o coito interrompido. Gente, a gente chama de método natural porque você meio que respeita o seu corpo. Respeita o seu corpo assim, você segue o que está acontecendo no seu corpo. Por isso que a gente chama de método natural. Você tem que conhecer é a palavra certa. Você tem que conhecer o seu corpo para poder usar um método natural. Então vamos começar com a tabelinha. Gente, o método da tabelinha, ela consiste em acompanhar o ciclo menstrual da mulher. Como assim, gente? Como nós já falamos em aulas anteriores, a mulher tem ali um ciclo menstrual mais ou menos de 28 dias, 27, 28 dias. Ciclos comuns, tá, gente? Tem gente que tem um ciclo mais alongado, tem gente que tem o ciclo mais curtinho. Mas o normal é de 28 dias, mais ou menos, em média, né? E aí ocorre a menstruação, ali por volta de 4, 5 dias, isso também varia um pouquinho, mas a média é de 5 dias. E a partir do primeiro dia de menstruação é quando a gente começa a contar o nosso ciclo. Então, olhem aqui nessa imagem, 5 primeiros dias, os 5 gente, tá travando aqui hoje o negócio. Os 5 primeiros dias, a menstruação. Gente, a partir dali, a mulher passa por um período onde o corpo dela, teoricamente, não tá acontecendo assim nada de muito importante. E aí, por volta do 14º dia, reparem que aqui ele coloca do 11º ao 16º, tá? Então, ele coloca uns diazinhos aqui de base, né? Para não pegar só o 14º dia, porque isso varia muito, né? Mas, teoricamente, o 14º dia, por volta do 14º dia, é o dia onde a mulher ovula. É o dia onde aquele... vocês lembram, gente, daquela imagenzinha? Deixa eu colocar ela aqui para vocês. Essa imagenzinha. Então, gente, normalmente, esse período de desenvolvimento do folículo, de maturação do ovócito, de maturação do folículo, isso normalmente demora 14 dias. Então, é esse período que eu falei para vocês que não tem muita coisa acontecendo. Tem isso acontecendo, mas não é nenhum evento que a gente consiga sentir no nosso corpo, beleza?
E aí vem a ovulação, que nada mais é do que a liberação do ovócito, que acontece por volta do 14º dia. Depois, ele vai iniciar a formação do corpo lúteo, né? É como se o folículo degenerasse, formando o corpo lúteo, e aí vai depender da gravidez ou não, né? Para continuar o ciclo. E isso vai até o último dia do ciclo, que é por volta do dia 28, a partir do primeiro dia da menstruação. Beleza, gente? Galera, então como que esse método da tabelinha pode evitar uma gravidez? Bom, se eu sei que o 14º dia é o dia onde provavelmente vou ovular, eu pego ali 2, 3 dias antes, 2, 3 dias depois e não tenho relações nesse período. Galera, o que é o grande problema desse método? Nós mulheres, principalmente, temos uma variação hormonal muito grande no nosso corpo. E isso daqui interfere muito nessa parte do nosso ciclo. Então, gente, em períodos de muito estresse, em períodos onde grandes coisas acontecem e você acaba tendo uma rotina desregulada, uma alimentação incorreta, aquele período literalmente assim, tumultuado da vida, onde tem 1000 coisas acontecendo ao mesmo tempo, onde você está estressado, onde você não dorme direito, onde você não come direito, onde nada acontece direito na sua vida, galera, a chance de acontecer uma desregulação desse ciclo é muito grande. Então, muitas vezes, até com o uso de anticoncepcional, de métodos hormonais, isso pode desregular. Quem dirá no natural? Então, assim, teoricamente, nesse período. Mas, conforme o corpo da mulher, conforme o período da vida em que a pessoa está passando, isso pode desregular. Então, assim, que legal, vamos associar a tabelinha aos da camisinha? Vamos, bacana, ótimo. Você está evitando de ter uma relação sexual nos dias em que provavelmente a mulher está ovulando e você está protegido com a camisinha. Caso você erre ali a data e esteja um óvulozinho ali esperando o espermatozoide para fecundar e gerar um babyzinho. Beleza, gente? Espero que tenha dado para entender mais ou menos como é que funciona a tabelinha. Bom, gente, um outro método é o da temperatura basal. O que é esse método? Ele se baseia na medição diária da temperatura do corpo da mulher. Como assim? Você pega o termômetrozinho, coloca ele debaixo do braço e mede a temperatura. Por quê, gente? Quando a mulher entra no período fértil, que é o período de ovulação, a quantidade de hormônios que está sendo liberado, né, os determinados hormônios desse tipo, faz com que a temperatura corporal aumente. Só que assim, gente, esse aumento é de cerca de 0,5 grau, um pouquinho mais do que isso. Galera, tem tantos fatores que podem aumentar um pouco a temperatura basal. Então, assim, eu conheço um caso de uma pessoa que faz essa medição e ela consegue saber quando ela está no período fértil. Bate, né, com o período da tabelinha dela. Mas, assim, eu, particularmente, não acho que é um método confiável. Eu acho que dentre os métodos naturais, é um dos que tem menos eficácia, porque tanta coisa pode variar a temperatura, né? Mas é um método natural. Gente, o próximo método é o do muco cervical. Então, esse método ele é baseado em observar o muco cervical, que ele altera conforme a mulher está ou não no período fértil. Primeiramente, o que é o muco cervical, né? Gente, ele é um muco, literalmente, é uma substância produzida pelo colo do útero, cujo objetivo é impedir com que as bactérias, né, e até outros compostos da região íntima da mulher penetrem no útero. Essa é a função. O muco cervical, ele também ajuda o espermatozoide quando a mulher está no período fértil, tá, gente? Então, ele é uma substância bem interessante e ele pode ser expelido pela vagina. Na maioria das vezes, ele é expelido. Então, às vezes, a gente vê uma substância, né, meio viscosa, de cor transparente, meio esbranquiçado, é o tal do muco cervical. Então, como que funciona esse método, gente? O muco cervical, quando a mulher está no período infértil, ele é um pouco mais espesso e um pouco mais esbranquiçado. Então, você não consegue fazer isso daqui nele, porque ele é muito grosso, então ele meio que trava. Ou você faz só um negocinho pequenininho,
ou ele fica separado de um lado do outro. Quando a mulher está no período fértil, esse muco ele deve ser transparente, bem transparente mesmo, e ele é menos espesso. Então eu ia falar mais viscoso, mas não, ele é menos espesso. Então você consegue fazer isso daqui com ele. Olhem aqui nessa imagem, gente. Vocês conseguem ver que esse daqui tá bem transparente? Este daqui é o muco de uma pessoa que está no período fértil. Então, através do muco cervical, a pessoa consegue saber se ela está ou não no período fértil e aí evita a relação sexual neste período. Só isso que é o método. E agora, nós vamos falar sobre o coito interrompido. Galera, esse daqui é um método que, na verdade, não é um método, né? Eu trouxe ele como um método para vocês. Primeiro, porque o maior erro que eu vejo as pessoas cometendo é falando, não, na hora do sexo a gente interrompeu o coito, não tem problema nenhum, tem zero chance de eu engravidar. E eu fico assim, gente, o que vocês estão falando? Ó, besteira, não tiveram aula de ciências, o que tá acontecendo? E o livro traz ele, tá, gente, como um dos métodos naturais. O que é o coito interrompido, gente? Nada mais é do que na hora da relação sexual interromper a ejaculação. Como assim? Antes do homem ejacular, ele apenas não ejacula na vagina da mulher. Só isso. Ele não ejacula dentro. Então, o que as pessoas imaginam? Ah, não ejaculou, não teve aquela grande liberação de espermatozoide. Mas, gente, eu preciso contar uma coisa para vocês. Durante uma relação sexual, tanto o homem quanto a mulher apresentam uma lubrificação natural do corpo. Na lubrificação produzida pelo homem, galera, contém espermatozoide. Sim, gente, contém espermatozoides nessa lubrificação natural do homem. Ou seja, você ter uma relação sexual sem camisinha e o homem apenas não ejacular dentro, te protege num total de 0%. Gente, tem espermatozoide na secreção. Então, se tiver penetração, se tiver relação sexual sem nenhum tipo de outro método, nada, a chance de você engravidar é grande. Se você acertar ali o período fértil, já pode preparar um enxoval, que vem baby por aí. Então, galera, o coito interrompido ele não deve ser usado como um método contraceptivo. Ele pode sim ser associado. Ah, vou usar camisinha e vou evitar a ejaculação dentro do corpo da mulher. Ótimo. Ah, eu vou usar o coito interrompido e o anticoncepcional. Ótimo. Agora, galera, usar o coito interrompido como um método contraceptivo, 100% errado, nota 0, tá bom? E, gente, é muito comum a gente escutar isso, tá? Então, assim, é um erro que eu não sei se em tempos passados isso era ensinado como um método natural, enfim. Coito interrompido não é um método, porque tem espermatozoide na secreção, ok? Agora ele associado a outros, tudo bem, bacana, vale a pena, beleza? Ai, gente, uma coisa que toda vez que eu dou essa aula me perguntam sobre a associação de métodos naturais. Eu quero analisar o meu muco cervical, eu quero seguir o método da tabelinha, eu quero fazer o coito interrompido. Ótimo! Você pode associar os métodos naturais, sim. Uma outra coisa que sempre que eu dou essa aula me perguntam. Laresca, você acha que se seguir a tabelinha, eu vou ter uma relação sexual no segundo dia que terminou o meu período menstrual. Se eu fizer isso e fizer o coito interrompido, é uma segurança? Gente, 2 dias após o final da menstruação, provavelmente você não está ovulando. Mas é aquilo que eu falei para vocês, gente. São corpos e corpos, são hormônios e hormônios. Então, assim, provavelmente realmente não estará no período de ovulação. Mas a gente nunca sabe o que está acontecendo. Então, método natural serve sempre como um apoio, tá, gente? E não como o principal método. E, galera, por que eu tô falando isso para vocês? O nosso próximo conteúdo é DST. Já falei 200 vezes e vou repetir mais 200 vezes. O único método que previne contra doença sexualmente transmissível é a camisinha. Então, gente, o negócio é sério. Vocês vão ver o que eu tô falando na aula de DST, tá bom?
Então, a gente precisa, eu como professora, preciso muito fazer essa conscientização de vocês para quando chegar o momento de vocês terem uma relação, vocês serem conscientes do que está acontecendo, tá bom? Meu povo, então era isso para a aula de hoje. Um grande beijo para vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem entrar em contato comigo. E nós vamos assistir mais alguns videozinhos, falar um pouquinho mais sobre isso na nossa aula pelo Zoom, tá bom? Gente, um beijo para vocês e até a nossa próxima videoaula.